Amados irmãos, que a doce e suave paz de Jesus, o nosso único Mestre e Senhor, reine conosco agora e sempre. Escreveu Dário de Mendonça: do grão de areia ao rochedo, da flor à ave ligeira, do réptil ao quadrúpede, e deste ao homem, assistimos a uma milenária viagem do princípio anímico, até que ele possa ter atingido o seu período de humanidade. E dentro da escala humana, a nossa escala evolutiva, a nossa viagem prossegue, ininterrupta, incessante, através dos milênios sucessivos, até que cheguemos à angelitude. Assim, o tópico evangélico da noite fez-nos evocar o grande escritor Dário de Mendonça, para que pudéssemos entender a linguagem transcendente de Jesus, quando ele convida o homem a se tornar perfeito. Sede vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sabemos nós da impossibilidade do ser criado igualar-se ao ser criador. Deus é único, todo-poderoso. Ele não teve princípio. Ele é a causa cáusica de todas as coisas. Jamais um ser criado poderia imitá-lo ou igualá-lo em soberania e poder. Mas o pensamento de Jesus é para que o homem, a obra-prima do Criador, pudesse, através dos milênios, chegar àquela perfeição compatível com a evolução dos espíritos angélicos. O próprio Jesus é um padrão de elevação, de sublimação angélica. E para que nós pudéssemos um dia ver o Pai face a face, ele nos apresentar as condições de pureza de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus face a face. Mais tarde viria Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudando o pensamento de Jesus, traçarmos a diretriz sem a qual ser-nos-ia impossível, semelhante tentame de chegarmos ao reino da perfeição relativa a que todos os seres da criação são fadados. O homem chegará indubitavelmente a ser o modelo de perfeição, a ser o novo Cristo. Mas para isto, a reencarnação, essa lógica divina e natural, é para nós a grande esperança, porque ser-nos-ia imensamente impossível, por mais perfeita fosse a nossa conduta dentro da vida humana, por mais perfeita fosse o nosso modo de viver, de pensar e de sentir, em todos os aspectos, abrangermos a plenitude da perfeição que requisita o Senhor para que o Espírito possa ter o Pai. Por isto, lembramos da escola, para aquele símbolo da escola
pudéssemos entender a gradação, como é gradativa esse buscar o Pai, esse aproximar-se do Pai, através do aprendizado multissecular, em que o Espírito é chamado a realizar dentro de si, sublimando os seus impulsos, educando os seus pendores negativos, purificando os seus caracteres morais, para que um dia ele possa chegar a ser, no tempo e no espaço, aquela essência totalmente divina de purificação, aonde ele será então o espírito angélico. Segundo a lógica espírita, o próprio anjo foi um dia um simples átomo. Não há privilégio nas leis do Criador. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Todos eles partiram do princípio único, do vir a ser para ser, em essência aquilo que devem ser. O próprio Jesus não teve outro destino a não ser a de um espírito corajoso que marchou em linha reta para o Pai através dos mundos, através das inumeráveis reencarnações. Não há espíritos criados pelo Criador dentro dos aspectos de acabada perfeição, porque isto seria um privilégio e todo privilégio é uma injustiça. Então nós vemos que o processo evolutivo é para todos nós o grande desafio da evolução, das conquistas morais e intelectuais a que o homem é chamado a fazer em si mesmo, vencendo etapa por etapa, escala a escala, de mundo a mundo, de corpo em corpo, de milênio a milênio, até que ele chegue à perfectibilidade. Não há dois caminhos a seguir. É um só. É o caminho do alto esforço. É o caminho da coragem. É o caminho do aproveitamento. É o caminho da obediência. É o caminho da disciplina, em que o Espírito se submete às leis divinas e luta dentro de si para não se transviar da senda reta da perfeição. Para isso, amados irmãos, todos nós dispomos de muitas vidas, de vidas múltiplas, de vidas seriadas, de vidas sucessivas, de muitas jornadas reencarnatórias, para chegarmos a esse protótipo, a essa perfeição a que solicita Jesus nesta noite na terra de Oswaldo Cruz, quando o Evangelho é aberto e a palavra do Mestre persuasiva, enérgica, doce, suave e poderosa, nos concita a todos para que nos aperfeiçoemos, para que busquemos a nossa aproximação com o Pai. Simbolicamente vemos nessa passagem a parábola do filho pródigo, citado nos evangelhos, aquele jovem arrebatado que desejou um dia conhecer mais vastamente o mundo, as ilusões e as aventuras do mundo, e que deixou a companhia do Pai para ir em busca dessas emoções desconhecidas, e que após uma vida difícil de experiências malogradas, de infeliz comportamento, chegando mesmo à miserabilidade e a disputar o próprio alimento com os porcos, ele caiu em si, refletiu, pensou, ponderou e fez esta viagem de retorno à casa do Pai, porque os últimos dos colonos da casa do Pai era tratado muito bem. E ele fez a longa viagem de retorno,
Pediria ao pai que o aceitasse, não mais da condição de filho, mas de um vassalo obediente e arrependido. Simbolicamente, representa a nossa viagem de volta à casa paterna. Fomos criados simples e ignorantes no momento em que não podemos precisar. E ganhando o nosso primeiro dia de raciocínio, o nosso livre-arbítrio, começamos a nossa viagem de experiências no mundo, caindo e nos levantando, errando e acertando. Na nossa incipiência espiritual, fizemos e fazemos até hoje as mais variadas experiências, as mais variadas procuras no campo vasto das experiências humanas, no campo das conquistas e das emoções. Como filhos pródigos que somos, chega aquele momento de saudade profundamente espiritual. Nos cansamos de sofrer. Temos sede de comunhão com o Pai. Almejamos chegar à sua presença. Então começamos, dentro das nossas reencarnações, de regeneração, de purificação, de autoaperfeiçoamento, de esforço imenso, da autodisciplina de nós mesmos, essa imensa viagem de volta à presença do Pai, como filhos pródigos do seu infinito amor. É a ótica da reencarnação que nos dá esta visão de perfeição, a que todos nós, indiscutivelmente, somos chamados, mais hoje ou mais amanhã, a realizá-la em benefício nosso mesmo. O homem dotado de livre-arbítrio, de vontade própria, é livre para fazer o que quer, realizar o que mais deseja, viver conforme pensa, plantar a esmo. Mas ele também, por sua vez, por um determinismo natural da evolução, é constrangido a sofrer em si as consequências de todas as suas atitudes. A lei nos espreita a cada segundo o nosso comportamento mental, emocional, espiritual, psicológico, as nossas atitudes objetivas e subjetivas. A lei segue-nos para e passo, averiguando o nosso progresso, observando de perto os nossos esforços de escalar mundos mais avançados, de buscarmos a luz, tendo aquela coragem inquebrantável de abandonarmos o convívio com as trevas. É aquela vontade interior de buscarmos a presença do Cristo. E para tal mistério, a lei divina estabeleceu em todo o universo infinito a lei dos renascimentos. Como fugir ao imperativo do progresso? E como chegar a essa totalidade de evolução, de moralidade e sabedoria, de amor sublimado, se não fossem as oportunidades que viéssemos a ter na condição de alunos ainda incipientes, na cartilha da infância da evolução espiritual? Como chegar ao zênite desta perfeição sem passarmos pelas experiências imprescindíveis, a formação e o aformoseamento dos nossos caracteres? Como se nós não sublimarmos as nossas aptidões, se não lutarmos para nos tornarmos homens de bem, aquele homem íntegro, aquele homem sublimado, aquele homem que é modelo, aquele homem que tem o reto pensar e o reto agir, aquele homem que nunca claudicou com as leis divinas,
e que sempre respeitou as leis humanas. É esse modelo de perfeição que Allan Kardec trabalha no seu perfil moral, como escultor que sabe que no mármore bruto dorme a beleza, e ele, através do seu cinzel, corte aqui, corte ali, corte ali, alhures, vai tirando a obra-prima daquela peça uniforme que é o mármore bruto, até que ele possa ser uma beleza de estatuária, arrebatando-nos no conhecimento da própria arte. Assim também é o escultor da vida. Com o cinzel do tempo, ele vai trabalhando o mármore bruto de nossas imperfeições morais. É um corte aqui, outro corte ali, outro corte ali, de encarnação a reencarnação. Nós vamos passando por uma série de metamorfoses, de transformações profundas, até que possamos um dia, despojado de todas as nossas arestas morais, nos apresentarmos a Ele com a mesma pureza do nosso princípio. Esta foi e é a visão do Cristo. E a doutrina espírita que nolo revive, traça para nós as diretrizes, mostra-nos a meta e fala-nos através dos bilhões de vozes de espíritos de todas as evoluções que viveram na Terra e em outros mundos, que não pode existir outros meios a não ser o progresso irreversível do espírito através dos milênios sucessivos. Allan Kardec perguntou aos espíritos se bastaria numa encarnação só, por um comportamento perfeito, o homem chegar à perfeição. Os espíritos lhe responderam com maestria: o que entendeis por perfeição está infinitamente longe da perfeição. A perfeição para nós outros na Terra, em relação à perfeição a que o espírito deve chegar, ainda é uma perfeição muito próxima da selva. Da mesma forma, os espíritos perguntaram a Allan Kardec. Allan Kardec perguntou aos espíritos, aliás, se os espíritos admiravam e admiram as nossas músicas. A resposta dos espíritos: aludis à música terrena? O que é ela em face da música celeste? É como o grito dos vossos selvagens para a melodia mais erudita. Assim também nós podemos ter uma ideia da perfeição moral a que o homem é submetido, a que o homem é constrangido a realizar através dos milênios da sua imortalidade. Nós somos diante dos espíritos angélicos ainda seres primitivos. A Terra, diz Emmanuel, para os espíritos que já se angelizaram, nos apresenta a imagem de um grande berçário espiritual aonde a humanidade ainda está dormindo. Nós estamos dormindo do ponto de vista do espírito em relação à grande viagem a que todos nós temos de empreender em busca da nossa felicidade. Mas dentro das nossas conjunturas humanas, vivendo apenas esse estreito limite de 80 anos, o que o homem sonha em ser feliz, o que ele define por felicidade, seus anseios e buscas, ainda para o plano superior, não passa de procuras infantis. Quando alguém desencarna, que volta ao mundo da realidade espiritual, a escala de valores para ele
sofre uma profunda metamorfose, uma profunda mudança. Tudo aqui que para ele era prioritário, que ele colocava em primeiro plano nos seus anseios, torna-se secundário. E ele chega a rir de suas infantilidades, a maneira do adulto que ri das peraltices de sua infância. Por isto, o alto tem infinita compaixão de todos nós, que ainda somos crianças espirituais, que estamos brincando de viver e que colocamos a nossa felicidade e os objetivos da nossa felicidade em coisas tão transitórias, tão efêmeras, e por essas coisas efêmeras e transitórias, de natureza estritamente material, o homem tem se transformado em instrumento de muitas guerras, de muitos homicídios, de muitas transações infelizes, de muito despotismo, de muita tirania, de muita vileza de caráter, de muita degradação moral, porque os seus objetivos são, às vezes, mesquinhos, e ele não mede os meios para chegar aos fins. Quando o homem pensa que deve realizar isto ou aquilo aqui para a sua felicidade, ele julga a sua felicidade, mas ele não pensa na felicidade dos outros. Ele não mede as consequências de uma atitude calculista e fria. Ele planeja, ele esquematiza, e para chegar aos seus intuitos, para chegar aos seus objetivos, ele se faz surdo à própria consciência. Ele se auto-anestesia do ponto de vista moral, torna-se insensível para gozar dos seus direitos, entre aspas, que ele julga de profunda prioridade. É o egoísmo, meus irmãos. Somos uma caravana imperfeita, perdida no deserto de nossas próprias misérias. Almas em desfile num vale imenso de neblinas espirituais. Encontramos o cascalho e o confundimos com a pedra preciosa. Somos garimpeiros do espírito, mas mergulhando na vida física, invertemos os valores e achamos que o cascalho é o diamante que procuramos. E assim, de etapa em etapa, de lágrima em lágrima, de dor em dor, de desencanto e de desencontros, vamos compondo a rede do destino. Muitos despertados, conscientes, definidos, corajosos, iluminados, não relutam à porta estreita dos sacrifícios. Estes peregrinos já esclarecidos, que sabem dos valores eternos, que não permutam o reino de Deus pelo trono transitório de César, que não busca Mamon nos seus prazeres mentirosos de um dia, em detrimento à paz do espírito na sua perenidade de vida. São estes os que já estão trabalhando para uma humanidade feliz. Estes espíritos de escola, periodicamente Deus permite que eles reencarnem na Terra, em todos os continentes do planeta, para nos trazerem suas luzes, seus progressos, suas conquistas. E é assim que a humanidade vai progredindo, através dessa interdependência de valores. Para nós, que já possuímos o Espiritismo, já não nos é lícito
dizer que somos ignorantes, dizer que não fomos informados. Todos nós já somos consciências informadas, só ainda não somos consciências transformadas, porque o Evangelho ainda está mais na nossa esfera mental, na nossa esfera intelectiva. Ele ainda não conseguiu adentrar profunda e substancialmente os nossos corações, para que pudéssemos ser, moral e espiritualmente, pessoas amadurecidas e equilibradas, pessoas que não abusam nem da inteligência e nem das emoções. É aquele reto pensar que nos levaria a um reto sentir e um reto agir. Por enquanto nós sabemos, mas não estamos predispostos a nos melhorarmos substancialmente. É por isto que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, o progresso científico. É muito mais fácil uma conquista científica do que uma conquista moral. Porque para a ciência não se trata de responsabilidade moral, conquanto a ciência esteja revestida de grande responsabilidade. Mas o espírito necessita de responsabilidade moral, para que ele não venha a viver mecanicamente, adverso aos princípios da lógica, entregue à revelia da justiça, para que ele não viva apenas pelo instinto, pelas paixões, pelos anseios do presente, do imediatismo carnal. É preciso que o homem desenvolva a sua maturidade de ordem moral, de ordem espiritual, para que ele não venha a brincar de viver com coisas seríssimas. Indiscutivelmente, o mundo está enfermo. Se nós pudéssemos colocar o mundo numa clínica psicológica, o diagnóstico seria fácil. O mundo, em termos de humanidade, está profundamente enfermo. Todos padecem as anomalias de ordem moral, psicológicas. Mas quando um homem pensa em termos de equilíbrio, em termos de saúde, ele apenas observa o lado biológico, fisiológico, do mecanismo do corpo humano. Quando alguém diz assim, o fulano goza de excelente saúde, mas essa saúde é apenas de ordem física. O que adianta a saúde do corpo se o espírito está enfermo? O homem que mata, o homem que rouba, o homem que assassina, o homem que mata no ringue através do pugilato, o homem que escreve a carta caluniosa, às vezes estão, do ponto de vista biológico, dotados de saúde perfeita. Mas e o espírito? É o espírito. É ele que está enfermo. Então as enfermidades da alma são mais dolorosas do que as enfermidades do corpo. Pelo contrário, às vezes as enfermidades do corpo trabalham a saúde do espírito. É um antídoto e um preservativo, indicando parada, sinal vermelho, para que o espírito não continue a transgredir as leis divinas, os princípios morais da vida. Toma, às vezes, um corpo débil, frágil, acometido de achaques, impossibilitado, para que ele possa fazer aquela longa viagem de volta para dentro de si mesmo. Porque até hoje, o homem só viajou por fora de si.
Ele fez da vida um turismo, de continente a continente, de país a país. O homem viaja à procura de si mesmo, mas a viagem mais arrojada, a viagem mais fascinante, a viagem mais difícil é aquela que fazemos no país endevassado de nossa própria alma. É aquela viagem para dentro de nós, a fim de que possamos dizer com Sócrates, o eminente filósofo grego: conhece-te a ti mesmo. Ele vai combatendo os pontos fracos de sua personalidade. Ele vai combatendo as suas imperfeições, porque há para tal aquele senso de autocrítica a que todos nós possuímos. Podemos receber dos outros, até por um princípio de educação, os mais belos elogios, com os mais ricos adjetivos. Mas se a nossa consciência não nos aprova interiormente, se nós sabemos que ainda não merecemos estes elogios, eles são apenas uma transferência de responsabilidade, para que um dia possamos ser aquilo que hoje aparentamos ser. Ainda não somos o que devemos ser. Ainda aparentamos o que pensamos ser. E se já não somos o que fomos, ainda não somos o que devíamos. Então, cada qual de nós é chamado a entrar para esse mundo ignoto de si mesmo, sondar a sua vida íntima, vasculhar os seus mais secretos pensamentos e fazer aquela auto-pergunta, no monólogo, conversando consigo mesmo: quem eu sou? O que eu estou fazendo de especial dentro da vida humana? Porque esse ato mecânico de comer, de dormir, de reproduzir a espécie e de trabalhar, os animais também o fazem. Os animais trabalham por compulsória, ajudando o homem. Os animais reproduzem a espécie. Os animais sofrem a dor da evolução. Os animais também participam do progresso nos milênios. Mas se nós somos seres racionais, se trazemos uma alma pensante, se temos uma consciência moral, se sabemos discernir entre o bem e o mal, o perfeito e o imperfeito, o que estamos fazendo nós que nos diferenciam do comportamento animal? Trabalhar, guardar dinheiro, assegurar o futuro. Mas que futuro é esse que o homem sempre alude? É o futuro presente? É o futuro material? Mas o que é o futuro material diante do futuro eterno do espírito? Então nós vemos que, através dos milênios, nós só temos progredido na horizontal destes valores. Muito dinheiro, gozar o corpo, desfrutar o corpo, comer e dormir bem, e alguns escassos minutos para Deus. E o homem se sente, do ponto de vista religioso, muito realizado, porque vai à casa de oração uma vez por semana. Participa de um momento de oração e se julga tranquilo com a consciência divina. Esvai-se o tempo, esgota-se as energias vitais, ele desencarna,
retorna ao mundo espiritual na estaca zero, à espera de uma outra oportunidade, que não se sabe quando e nem como, para voltar novamente à matéria, para repetir as lições malogradas, fracassadas. E toda repetição vem com um acréscimo a mais de sofrimento, com um acréscimo a mais de dificuldade, porque fomos os alunos que passaram pelo educandário da Terra sem nenhuma mudança substancial no nosso aprendizado. Nos alimentamos da natureza, exploramos a terra, usamos um corpo, ganhamos o amor de mãe e de pai, o amor de nossos educadores, e nada realizamos de substancial em nosso próprio progresso. São as vidas estacionárias, repetitivas. Lameira de Andrade, no livro Ideal Espírita, ele nos diz: espíritos existem que nascem e renascem na carne e no espírito, através do berço e do túmulo, sem nenhuma mudança em seus esgares fixos. A nossa consciência já cristalizada, passamos como múmias e desencarnamos como múmias, até que o tempo, na expressão da dor e do sofrimento, venha em nosso socorro para nos lapidar, para nos acordar, para que possamos chegar à perfeição para a qual todos nós fomos criados. O homem mais primitivo, que dança ao redor dos totens sagrados, de sua selva, ao ruflar de tambores, será indubitavelmente um dia, na sucessão dos milênios, um Francisco de Assis, um espírito purificado, um novo Cristo. Mas para isto, a reencarnação é uma lei tão natural como a lei de gravitação. Os mundos gravitam por esta lei. Assim também a reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei natural. E se nós não tivéssemos a oportunidade dos renascimentos e de nos renascermos dentro do renascimento, no que tange a nossa formação moral, nós estaríamos fadados a uma situação de animalidade perene. O esboço do homem de bem foi feito por Jesus, trabalhada por Allan Kardec, e a maneira do grande artista, do grande escultor, que trabalha o mármore bruto, extraindo a obra-prima de estatuária, as mãos poderosas de Deus, vai nos modelando pouco a pouco, de vida em vida, de século a século, de milênio a milênio, até que um dia sejamos dignos de nossa herança divina, até que um dia possamos vê-lo face a face, consoante as palavras de Jesus. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ainda amamos apenas aqueles com os quais nos afinizamos. Quando temos simpatia por uma pessoa, somos capazes de ajudá-la. Se nós somos bem tratados,
retribuímos o trato com a mesma cordialidade e gentileza. Mas ainda temos preferências. Nós ainda temos o nosso círculo estreito de preferências. Até que através dos milênios nós possamos amar universalmente. No geral, sairemos do particular para o geral. Sairemos da ilha para os continentes, do eu para o nós, do exclusivismo para a fraternidade. Esse amor em nós tem que se expandir como o sol. Não podemos amar apenas os que nos amam, admirar apenas os que nos admiram, porque isto não estaremos fazendo justiça nenhuma. Disse o Cristo: se saudardes apenas os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não procede assim os publicanos? Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Dai a manta a quem vos pede a capa. Andai 2000 passos com aquele que vos solicita a jornada de 1000. Sede humildes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele dá as condições, como eu vos amei. O amor do homem gera motéis. O amor do Cristo gera universidades. O amor do homem cria a dissolução do caráter. O amor do Cristo converte o homem do pântano às estrelas. O amor do Cristo toca a alma. O amor do homem não passa das vísceras carnais. Quando o homem diz que ama, a tragédia está no passo. Mas o amor do Cristo transforma os meros em anjos, o pântano em jardim, a treva em luz, o joio em trigal. O amor do Cristo nos constrange a alma. Chegará um dia em que a terra se converterá numa morada de espíritos regenerados. Os canhões serão transformados em charruas benfeitoras da terra. Os presídios em verdadeiras escolas de regeneração. Não mais o ódio, não mais a antipatia, não mais a ambição desvairada, não mais a injustiça, não mais a parcialidade, não mais os interesses subalternos, não mais a tirania do poder, não mais o exclusivismo do sangue. Teremos estatuído para nós uma norma de comportamento, de ética cristã. Seremos espíritos renovados, aonde o mal será para sempre esquecido, aonde o crime se recolherá ao museu, e todos nós seremos homens de bem, caminhando ainda em busca da perfeição. E conclui Emmanuel dizendo que os anjos estão tão distantes de Deus como o macaco do homem. Não é de desanimar, meus irmãos. É para nos emular a caminhar. É para nos dar mais otimismo na caminhada, compreendendo que o homem é chamado a uma escalada infinita no Himalaia da perfeição. Deus jamais nos criaria para vivermos de contemplação beatífica, de braços cruzados, apenas olhando a sua face celeste, sem nenhum serviço a fazer. Então o homem é o operário da sua evolução, da sua própria evolução. O homem é o único engenheiro de sua rota espiritual. Dele apenas depende o avançar ou o estacionar.
o caminhar mais depressa, ou brincar de ciranda e cirandinha dentro da reencarnação. Mas para todos nós, a dor virá ao encontro. E a dor está para o espírito como a dinamite para os corpos rochosos, para as montanhas ciclópicas, que as explodem, a fim de que dos seus estilhaços o homem possa construir suas moradias, pavimentar suas estradas. O explodir da dor humana, a dinamite do sofrimento, veio arrebentar as montanhas do nosso orgulho, as montanhas do nosso egoísmo, as montanhas do nosso indiferentismo, para que aprendamos, enfim, que nós somos de Deus, que nós somos espíritos e não matéria, que vivemos para a vida do espírito e não para a vida do corpo, que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E André Luiz acrescenta, dizendo: viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. E se hoje temos conosco a doutrina espírita, já não podemos brincar de viver. A vida se nos apresenta definida. Já sabemos de onde viemos, porque fomos criados, porque estamos na terra, porque sofremos e para onde vamos. Já não somos mais seres perdidos, como um viajor sem bússola. Temos o Espiritismo. Eis aí então a grave responsabilidade de se ser espírita. E Jesus nolo define dizendo: muito se pedirá a quem muito foi dado, a cada um segundo as suas obras. Que Jesus nos abençoe. Vida é sol de eterno amor, nossa alma combalida, aos céus ele conduz. O seu amor fraterno, de mestre e salvador, nos diz do amor eterno de Deus nosso Senhor. Real doutrina, só tu bendizes, irmãos felizes, na paz do amor. Tu és bem sublime, porque nos trazes divinas frases do Redentor. Divinas frases do Redentor. Chico Xavier, respondendo a uma pergunta no programa Pinga Fogo, em Goiânia, o doutor Isaltino lhe faz uma pergunta: Chico, por que o sofrimento, Chico? Por que evoluir através da dor? E o Chico deu a seguinte resposta: não é o caminho único, o do sofrimento. É um dos caminhos. Sem o sofrimento, o homem gastaria, suponhamos em termos de anos-luz, 2 anos-luz para chegar à perfeição. Com sofrimento, ele pode ir 200 anos. É a força que nos conscientiza para a vida. Agora, ninguém deve buscar o sofrimento a pretexto de querer progredir. Esse sofrimento é uma lei natural. É a busca de grandes experiências do espírito. Porque muitos dizem assim: os espíritas são masoquistas, eles só falam em sofrimento. Não é verdade. Acontece que é tão difícil dar crédito às palavras do Cristo sem a dor,
que muitos de nós só nos lembramos de Deus na hora dos apertos. É o jovem que está no vestibular, reza para mim passar. É o comerciante, reza para me colher. Porque se eu fizer boa venda, eu vou ajudar lá o Isaías construir o lar. Reza para isso, para mim ter um bom casamento. Reza para mim fazer uma viagem feliz. As preocupações do homem é só de pedir. Nunca agradece e raros louvam. Todos pedem. Um dia chegou um senhor em Tiotaba e nos disse assim: olha, eu venho aqui para você rezar para o meu filho. Porque se ele passar no vestibular para medicina, eu vou tocar essa sopa sua durante 6 meses por minha conta. Se ele passar. E se ele não passar, as crianças morrem de fome. O homem, até agora, quer negociar com Deus. É uma forma de negócio. Né? Então vem o sofrimento para ensinar o homem que a nossa dor é igualzinha do nobre, é igualzinha do aristocrata, é igualzinha do presidente da república, que todos nós sofremos. Então é um movimento de solidariedade. Né? Isso é muito importante para nós, essa consciência da responsabilidade. Porque sofrer por sofrer, todos sofrem, mas o essencial é saber sofrer. Então, o nosso sofrimento, ele nunca deve ser motivo para que os outros sofram conosco. Tem pessoa que sofre fazendo todo mundo sofrer com ele. Ele gosta de estender a tragédia, de se autobiografar, de ser um fardo pesado para os outros homens. Ele ainda não compreende a felicidade com a felicidade dos outros. Se alguém está feliz, ele se sente infeliz com a felicidade do outro. Então ele tem que tisná-la, criando uma situação de angústia, de problema, de conflito, para que os outros lhe partilhem a faixa mental. Esse é o verdadeiro masoquista do sofrimento. Então os espíritos dizem que enquanto nós estivermos nos queixando, nos lamentando, o sofrimento ainda não chegou ao seu objetivo. Porque há 2 coisas que o homem não sabe: quando ele foi verdadeiramente feliz e quando ele sofreu. Porque quem sofre não sabe se sofre, e quem é feliz nem sabe se o foi um dia. É tão transcendente que só no mundo dos espíritos é que não vai observar. Então todo sofrimento tem uma razão de ser. Então todos nós temos de recebê-lo com dignidade, com paciência, com perseverança. Então a pessoa diz assim: não, eu sou espírita, admito a reencarnação, creio na imortalidade, mas eu não suporto o que eu estou passando. Eu não quero o filho que tenho, eu não quero a esposa que tenho, não suporto a minha sogra, não suporto o meu patrão, não me conformo. Então são espíritos que ainda não se compenetraram da realidade da própria vida em si. Porque Deus jamais colocaria um fardo pesados em ombros fracos. Para isso vamos observar os nossos engenheiros aqui. O engenheiro tem um tipo de planta para uma casa térrea. Mas se o dono da casa quer colocar mais 2 pavimentos, a estrutura é outra. Ele tem que reforçar a estrutura para subir mais 2 ou 3 pavimentos. Então Deus também age com misericórdia e sabedoria. Ele nunca permitiria um espírito ter uma prova além das suas forças. Ele não cometeria esse erro de cálculo. O que nos falta é coragem. O que nos falta é aceitação. No mundo dos espíritos, a gente quer a verruga, quer o pé torto e o nariz grande. Chega aqui, a cirurgia plástica está em primeira dimensão. Ninguém quer aceitar o pé grande, ninguém quer aceitar o nariz grande, ninguém quer aceitar a cabeça grande. E nem a situação familiar. Então nós nos rebelamos contra as provas que nós mesmos pedimos. Isso está no casamento, está na criação dos filhos. Cada qual de nós, segundo os espíritos,
é estar no corpo certo, no lar certo, na família certa, na cidade certa. O que nós precisamos é nos aceitarmos fazendo o melhor para a nossa felicidade. Isso é o que é o mais importante para nós. Porque se nós não estivermos contentes conosco mesmo, nós não vamos fazer nada de bom. Então nós temos que estar satisfeitos com as nossas provações. Fazendo uma palestra assim em São Paulo, uma senhora chegou e disse assim: escuta, se é que eu entendi o que o senhor falou, se eu suportar o meu marido até o fim, eu me liberto dele? Falei: perfeitamente, pois então eu vou para casa agora. Eu quero desencarnar ao lado dele. Eu falei: que coragem. Ela falou assim: não é coragem, é que eu não quero voltar mais. Né? Então não adianta a fuga. Né? A gente tem que aprender a aceitar a situação. E ela disse: olha, moço, eu tenho apanhado mais do que bife de restaurante. Mas vou continuar apanhando. Tá? Porque só de pensar em voltar com ele, eu me estremeço. Né? Então a melhor forma de sairmos de determinadas circunstâncias de prova, de provações, é cumprirmos bem os nossos deveres. É abraçarmos realmente com amor a nossa prova. Porque enquanto estivermos fugindo das lições, voltaremos à escola com lições maiores, com aprendizado mais difícil, até que aceitemos a condição da escola. Então, cada qual de nós tem uma escola particular de vida. Então, vamos cumprir direitinho. Né? Somos todos companheiros, animados pela mesma chama, por divisa nosso peito leva o nobre coração que ama, um amor sem preconceitos, um anseio fraternal. Somos todos companheiros, Cristo é o nosso ideal, Cristo é o nosso ideal. Tivemos em nossa terra, contamos essas historinhas rápidas para vocês verem como agem os espíritos em nossa vida. Um médium passista muito conceituado. Mas esse homem, ele era cego de nascença. A provação dele foi a cegueira. Era muito procurado, porque todos queriam tomar passe com ele. Um dia chegou um cidadão à porta da casa dele, amarrou o cavalo na árvore, bateu, alguém veio, abriu a porta, ele disse: sou Aureliano, eu estou vindo de 10 quilômetros para tomar um passe com o senhor. O Aureliano respondeu: jamais eu te daria um passe hoje. Estou nervoso, revoltado, não vejo nada espiritualmente na minha frente. Se eu te der um passe, eu te mato. Monta no seu cavalo e vai embora. Naquela hora o espírito falou com o Aureliano: Aureliano, a água quente também apaga fogo. Atende o irmão. Ele falou: vem cá, senta aqui. O espírito disse que eu posso te dar o passe. O Aureliano fez um Pai Nosso, deu o passe. O cidadão humildemente pôs-se de pé, beijou-lhe as mãos e saiu. Então Aureliano perguntou aos espíritos quais as condições que ele tinha para dar um passe. Os espíritos disseram: nenhuma, Aureliano. Nós costumamos trazer esse cavaleiro aqui para te dar o passe. Nós invertemos os fluidos, você que recebeu. Ele que foi o seu médium passista. Não é mesmo? Então nós vamos cantar mais uma música. A ti, Bezerra, sublime irmã, te ofertamos de coração esta homenagem na melodia
que entoamos com alegria. Dá-nos, Bezerra, mãos fraternais, para que nós não erremos mais. Com teu auxílio, cheio de luz, nós chegaremos até Jesus.